Padre Adalto. Bom dia, padre, seja bem-vindo. Bom dia. Olha, se o ditado popular funcionar, prepara que hoje vai fazer calor. Vai fazer calor, né? Que neblina que baixa, sol que racha, que o povo disse, foi isso de verdade, olha... O senhor que pegou a estrada de Santa Bárbara até a cidade de Capivari, atenção redobrada? Muito, Muita porque neblina. é muita neblina. Você não enxerga muito nem na sua frente. O carro da frente você tinha dificuldade. Está muito intensa, uma neblina muito densa. O para-brisa tinha que vir com o limpador às vezes ligado porque acumulava água. Olha, muita neblina mesmo. Então atenção, você que vai pegar as rodovias aqui da nossa região na manhã dessa segunda-feira. Atenção redobrada aí por conta dessa nebulosidade, essa neblina que estamos tendo bem nessa forte manhã. mesmo. Padre, e o que o senhor preparou para essa segunda-feira que se encerra um mês e praticamente chegando aí o mês de agosto? O mês de agosto chegando, é um mês sui generis, né? Porque nós dizemos a retomada do segundo semestre em agosto, só que na realidade ele já é o segundo mês do segundo semestre, né? Pois é. Que o primeiro mês é julho, julho já é mês 7. Mas eu tinha, olhando um pouquinho, pensando um pouco para cá, o mês de agosto é um mês que, no circuito religioso, nós dizemos que é um mês dedicado à reflexão das vocações. Falar em vocação é falar no sentido da vida humana, né? Quais são as suas escolhas, o que você pede. Então eu tinha pensado refletir um pouco nisso, porque o mês de agosto tradicionalmente é visto como um mês das efemérides, né? É o mês da ventania, é o mês de cachorro louco, é o mês do desgosto, é tudo isso, né? O mês das pipas. É o mês das pipas. Só que dentro do sentido, né, a palavra latina vocare, que é escolher, que é perceber o sentido para o qual você existe, ele está sendo muito perdido nos dias de hoje, porque a nossa humanidade ela olha muito para o seu imediato, para o seu momento presente, e quando a gente fala nesse sentido vocacional, eu não estou falando só de vocações voltadas à religiosa, à vida religiosa ou coisa parecida, mas a gente fala de vocação ligado a essa experiência vivencial, né? Para que você existe? Qual é o sentido do seu existir? Né? E às vezes a gente não tem uma reflexão muito nítida sobre isso. Por que eu existo? Qual é a razão da minha vida? Qual é o sentido do meu viver? Isso muitas e muitas vezes fica em segundo, terceiro plano e nós não aprendemos a refletir sobre isso. Então o mês de agosto nos oferece uma série de possibilidades onde a gente possa, primeiro, olhar para o futuro. É o mês em que a maioria dos jovens estão uma grande parte dos jovens estão se projetando em se inscrever nos seus concursos vestibulares, pensando no seu futuro. Então, o que eu quero para a minha vida, o que eu estou buscando para o meu viver, é uma pergunta que precisa estar adiante, precisa estar à frente desse tempo, né? Eu quero ser o quê? Eu quero viver o quê na minha realidade e na minha vida? Nos últimos programas a gente falou um pouco sobre a busca da felicidade, o sentido do viver, e uma das questões que passa pela nossa vida é esse sentido do saber fazer escolhas. O que eu coloco como fundamento da minha escolha? O que eu coloco como fundamento maior do meu viver? Se eu tenho uma perspectiva meramente de satisfação material, então eu vou buscar o que me dá lucro, o que me dá dinheiro, o que me dá, vamos dizer assim, esse prazer. Só que de repente eu fazendo isso, eu estou deixando de lado aquilo que me realiza como pessoa. Então tem muita gente que abre mão da sua vida, abre mão da capacidade do lazer, abre mão de tantas e tantas coisas apenas para acumular, para ganhar, para ter, para fazer, e depois disso, quando chega num determinado ponto da sua vida, você para perguntar, você fala,
mas eu estou vivendo de verdade? Então o mês de agosto é um mês propício para a gente pensar isso. Por que eu existo? De que maneira eu estou me organizando na minha existência e de que maneira eu tenho projetado para a minha vida sentido, razões que sejam fundamentais e onde eu posso estar vivendo plenamente esta realidade de vida. Então esses são alguns pontos necessários para a gente pensar. E terminando o mês de julho, então uma das coisas que eu queria dizer nesse ponto, né? Comece o mês de agosto projetando uma razão para viver. Tente voltar a buscar na sua vida fundamentos, princípios e questões que me levem a pensar melhor o sentido da minha existência. Mesmo o mês de agosto sendo... A gente comemora, acho que dia 28 de agosto, dia Santo Agostinho, é isso? Acho que é 28 de agosto. Eu não lembro agora. Mas o mês de agosto... A teoria que ele defende é que o destino da vida humana é planejado por Deus, né? Mas não no sentido de uma vamos dizer assim, de uma predestinação. Santo Agostinho, quando ele fala da predestinação da graça, ele fala de que Deus nos chama, primeiro, a primeira predestinação que o homem tem, a vida, e ele não pode abrir mão, porque seria trair o seu fundamento maior, e a segunda predestinação que ele tem é a busca da felicidade. Agora, num mundo marcado por estas questões, onde o prazer substitui o sentido da razão, então a felicidade muitas vezes o homem não busca, ele busca o prazer momentâneo. Então nesse sentido é que Santo Agostinho fala de predestinação, não que eu tenha um destino selado por Deus, não que Deus já determinou que eu vou ser na vida, não, Deus me chamou para a vida, para uma vida plena, para uma vida feliz. Então essa é a predestinação que Santo Agostinho tanto fala. Mas não é uma predestinação no sentido fechado dos rumos, porque ainda resta a minha liberdade de escolha. Eu posso escolher aquilo que corrobora para a minha realização conforme a predestinação para a qual Deus me criou, ou eu posso buscar um outro sentido onde eu posso ter outras consequências. Então a predestinação é nesse sentido, não é aquela coisa, você foi predestinado a ser radialista, você foi predestinado a ser bandido, você foi predestinado a ser rico, Não, você foi predestinado para ter uma vida, e esta vida com dignidade, com amor. Então a predestinação da graça de Deus é esse o sentido. Você é chamado para uma vida plena. É o que Santo Agostinho vai dizer no sentido da vida, que nós estamos perdendo hoje, porque a gente acaba achando que tudo é um jogo apenas da busca do prazer instantâneo, momentâneo, e aí você perde a reflexão. Por que eu vivo? Né? Minha vida tem sentido, tem razão de ser? Eu me realizo naquilo que faço? Isso eu já falei em outras vezes, mas é um ponto que é essencial. E o mês de agosto leva você a pensar isso. O que você pensa para você mesmo nesta caminhada que você faz? É de se refletir mesmo, né? Porque é um ponto que o senhor sempre bate, né? Sempre, a gente está batendo sempre nisso. E agora, e é significativo isso ser justamente em agosto, porque 7 meses desse ano já passaram. Nós estamos às portas de 2024 já. Então o que eu pretendo para o novo ano? O que eu pretendo para essa nova fase da minha vida que vai se iniciar? Como é que eu penso o ano que vem para mim? E é hora de começar a pensar. O que eu pensei para 2023 eu estou fazendo, porque ainda dá tempo de voltar atrás e corrigir. Então você fez os seus planos para esse ano? Desses 7 meses, você está cumprindo aquilo que você planejou ou não está cumprindo? Ou está mais fazendo aqueles projetos momentâneos que não vai te levar a nada. Porque de repente a gente abre mão de tudo que a gente idealizou, projetou, fez e vai viver. E outras vezes o curso do ano nos colocou diante de realidades diferentes que a gente nem imaginava. Quer dizer, quando eu comecei o ano eu pensava,
o meu ano vai se direcionar para isso, e de repente acontece um fato qualquer que diz, opa, você vai ter que mudar o seu rumo porque tem essa necessidade, ou porque então às vezes surgiu uma doença, ou às vezes surgiu uma promoção no trabalho que você não esperava, ou às vezes surgiu uma oportunidade que você não imaginava, e aí você vai estar pensando, o meu projeto eu estou vivendo ele, estou colocando ele como fundamento, né? E agosto é o mês de então olhar para trás. Eu projetei para 2023 tais pontos. Estou vivendo? Estou começando a pensar 2024. O que eu vou pensar para frente. Então, quando eu falo em vocação, tá ligado a isso. Eu tenho dado sentido à minha vida, monitorando e trazendo a esta vida estas reflexões, esses pontos, como é que eu tenho vivido isso. Perfeito. Tá Marquinhos, começar Maravilha. a se projetar para 2024, então? Já está pensando aí? Ah, cara, acho que algumas coisas elas acontecem porque você se planeja, né? Para que as coisas aconteçam de uma certa forma, né? Que Mas às vezes planejam pra gente também, às né? vezes, E às vezes, exatamente. quando a às gente vezes, tá com tudo mais ou menos engatilhado, você fala, ih, vai começar tudo às vezes de entra novo, alguém né? no meio do caminho aí, né? Padre, Mas tá bom, então. Boa sorte pra todo mundo. Bom mês de agosto começando. Pensem nisso, vocês que são papais, logo tá chegando o Dia dos Pais. Pois é, tem essa também, 11, mês de né? agosto. Dia 11 de segundo agosto, domingo aí, segundo né? domingo de agosto, Dia do Papai. um abraço então. Boa sorte pra vocês.